Olá, caros ouvintes, Rádio Estrada está de volta depois de algum tempo de ausência. Entretanto, troquei de estúdio. Neste momento já não tenho um Mazda, mas sim um Citroën, um C3. Ora, Rádio Estrada, 2 pneus à frente, 2 pneus atrás, ponto de embreagem com convidados igualmente especiais. E hoje que são 13 de setembro de 2022, precisamente 17h55, deste dia que começou com sol e agora está um pouco nublado e já choveu um pouco. Mas isto é o tempo aqui nos Açores, nem sempre assim, mas muitas vezes. Estou no encalço do meu próximo convidado. Poderia dizer que ele é mais barbudo do que cabeludo. É verdade. É contador de histórias, mediador de leitura, ator, formador, marionetista. O que é que pode ser mais desta pessoa que é educador de formação, educador de infância e fez mestrado na área do teatro, um pouco, para não dizer bastante longe daqui, da ilha, na área de marionetistas, ou de marionetista. Então, nós vamos ter aqui em estúdio, em breve, o nosso próximo convidado, que se chama Ricardo Ávila. Até já! Olá, cá estamos nós, já está cá o Ricardo. Olá! Finalmente, Ricardo. Verdade, pá, estava difícil. E ainda hoje choveu e fiquei, se calhar não vai acontecer, mas depois pensei, bem, também aquela história de, como é que se diz, dia de chuva é dia de pancadas. Pá, ouvi isso uma vida inteira. Uma professora severa. E os Robertos têm muito da olha, até se calhar tem tudo a ver. Mas a minha pergunta, fiz esta analogia. Mas a minha pergunta, Ricardo, é: nós vamos entrar aqui por Angra e vamos sempre em viagem, porque dá assim um certo movimento, certo ritmo. Gosto deste conceito. Deste parabéns. Olha, o que eu queria perguntar-te, satisfez a tua procura, a tua busca, o salto que deste até à Eslováquia para fazeres o teu mestrado numa área muito específica, e já agora és uma espécie rara cá nos Açores. Pelo que eu entendi, és o único marionetista cá? Pelo menos tanto assim. Quanto sei, ou pelo menos sou a única pessoa que trabalha com Robertos, sim. Ok. Até porque são todos aves raras, os roberteiros. São só 13 em todo o país. E aqui nos Açores penso que à partida serei só eu. E quanto ao salto até a Bratislava, pois a verdade é que não me preencheu as medidas no início. Enfim, fui um bocado ingênuo, achava que encontraria uma faculdade assim toda bem armada, mas na verdade nunca tinham tido tão pouco um aluno Erasmus ainda. Sério? Então, fui uma espécie de cobaia. Olha, já estamos verdes, No entanto, é curioso que lá um dia, um bocadinho insatisfeito, como estava a dizer, com a resposta lá da escola, que embora tivesse coisas boas, estava, como eu disse, ficou um bocadinho aquém da minha expectativa, vejo um cartaz de um workshop de mímica à noite de um ator reformado do Circos de Soleil. O Circos de Soleil é sonante, não é? Yeah. E então, olha, vou fazer este workshop à noite para tentar aqui apanhar o comboio. E isso foi decisivo para aquilo que mais tarde seria a minha prestação nos Cães do Mar e nos Robertos também, porque a marioneta de luva, a manipulação começa nos pés e a mímica é uma arte que também começa nos pés, que vive desse alicerce. E pronto, lá está, a vida ensinou-me que não te queixes daquilo que te falta, joga com o que tens, não é? Okay. E assim foi muito proveitoso nesse sentido. Passei a ir à escola à noite, tinha uma vantagem, a escola onde eu estava lá em Bratislava, podias usar as salas à vontade até às 11 da noite. E então comecei a praticar mímica no workshop, obviamente, mas depois de forma mais autodidata e consequente lá nas instalações da escola, e fui tomando gosto àquilo, para aquelas ilusões, aquelas paredes, as técnicas clássicas, as cordas. Pronto, mal sabia eu quão importante isso seria mais tarde para a minha caminhada teatral nos Cães do Mar, agora na VUM Teatro, que é o nome que se deu à companhia que explora os Robertos. Não sou só eu, sou eu, Bibiana Guitas, que trabalha o têxtil,
que faz nos figurinos. A Arlinda Lopes, mesma coisa, também trabalha os figurinos, dá-me ali uns pontos quando os bonecos precisam, porque eles mexem-se muito, então deterioram-se rapidamente. Okay, e o Marcos Evangelho faz coisas de madeira. Pá. O Marcos Evangelho é um escultor altamente, está-me a fazer umas cabeças novas, uma levada nova, fez-me esta colheraça, que é para a Rita dar pauladas no Roberto e na Covid, que tem uma história que é Covid, e noutros personagens. E portanto somos. E a Sílvia, estava-me a esquecer da Sílvia, que faz um bocadinho de produção, faz um bocadinho de tudo, mas sobretudo de produção. E andamos nesta aventura de explorar este boneco de luva muito peculiar, muito tipicamente português, que é o Dom Roberto. Ok. Mas uma coisa, tu. Desculpa. Não faz mal, isso é assim mesmo. Vou pagar já isto. Houve uma altura que tu também exploraste a mímica, mas em ti, ou seja, enquanto. Isto tem um nome específico, não é? Que é. Tu estavas a fazer de mimo também, não é? Sim, na rua. Sim, tive um período na rua. Tive aquela vontade, que é sempre um bocadinho ingênua, de ir para a rua e de me testar, não é? Tipo, queria muito partilhar aquilo. Obviamente que agora, olhando para trás, não tinha maturidade para ir para a rua, então foi assim uma experiência que teve mais downs do que ups, digamos assim. Mas pronto, uma pessoa não se deve arrepender das coisas que correm menos bem. Agora faço fixe a minha uma caminhada, não é? Obviamente. É uma aprendizagem. Exatamente. E usa-se sempre para outras coisas, tudo o que tu aprendeste, mesmo nesse laboratório de rua, que acabou por ser, não é? Mas acho que eu pelo menos assisti uma vez ou duas e achei que fazer o que tu fazias era já qualquer coisa de... eu achei, porque há coisas que tu achas que é fácil de ser feito, não é? Por exemplo, contorcionismo, tudo isto, mas depois nada disso é fácil. Quer dizer, isto é mesmo a ilusão de fazer fácil uma coisa que é extremamente difícil. E isso que tu fazias, eu já achava de uma grande, de um grande poder. Que tinha já no corpo alguma técnica, mas pronto, para estares na rua, que é o palco mais desafiante de todos, tens que ter um sentido de presença enorme e saber dilatar o tempo e aproveitar as coisas que acontecem, os acidentes. E isso são anos e anos e anos a apurar esse sentido de presença. Olha, agora no Rua Direita, no projeto dos Cães do Mar, pude voltar à rua com um certo grau de improviso, com o Elias, com aquela marionete, e aí sim, pá, aí já me senti, mas pronto, já fiz toda uma caminhada nos Cães do Mar e com os Robertos, que me permite, e enquanto contador de histórias também. Ok, sim, mas com o Elias tu não estavas com era o teu corpo, mas estavas estava a falar especificamente de tu seres a marionete, ou seja, de tu transmitires toda a intenção, toda a emoção enquanto mimo, que era aquela coisa assim, tipo muito, continuando nesta área, mas acho que já é, pode ser mais, como é que vou dizer, é mais confortante para ti, ou mais seguro, teres a rede, teres a personagem para trabalhares sem seres tu o corpo? São sempre dois corpos, porque o teu corpo está lá e embora estás a usá-lo, não é? Com intenção. Tu dás primazia ao boneco, não é? Mas tens que justificar ao mesmo tempo a tua presença, de alguma forma, seja qual for a convenção. No caso do Elias, era manipulação direta e eu era um assistente do personagem, também eu próprio um personagem. Estou mais na sombra, é verdade, mas alguma coisa terás que fazer. Eu nunca gostei daquele teatro de marionetas em que os manipuladores estão todos de preto. Isso contamina-me completamente a atenção. Como se não estivessem ali, não é? Exato, não vale a pena forjarem isso, porque não vai acontecer. O público não vai aceitar isso, vai sempre ver aquela presença ali incómoda. Eu cresci com o cérebro de Topo Gigi. Que era só ele, estás a ver? Era um bonequinho. Isso eu gosto. Só estava ele. E depois, quando vim saber que a pessoa estava ali com a luva preta e com a camisa preta e tudo isso, mas tu só vias o Topo Gigi, de qualquer forma. Mas compreendo o que tu estás a dizer e cada vez mais acho que esta osmose, essa simbiose das personagens, não é? As inventadas e as reais, que é o ator, acho que faz todo o sentido. Sim, também eu, pá. A dada altura, em França, quando a marioneta se metamorfoseou, os puristas da coisa acharam sacrilégio, o que é que estão aqui a fazer, manipulador já viste, mas depois muitos felizmente acabaram por concordar que a manipulação à vista tinha muitas vantagens, porque prevalece o jogo do ator e não tanto a ilusão e a ocultação das forças motrizes.
E isso é o que mais me encanta no teatro, é o jogo, é ver o ator em jogo, qual criança grande. É um bocadinho regressar à infância, mas com a consciência do ator. Yeah. Oh, Ricardo, queria fazer-te uma pergunta assim muito grande, que é: educar é fácil? Isto enquanto contador de histórias, enquanto educador, enquanto mediador de leitura, enquanto ator, enquanto pai, ou pai em primeiro lugar. Quer dizer, tu és sempre ator mesmo que não estejas em cima do palco ou na rua, tu és sempre educador mesmo que não estejas num contexto de sala de aula, mesmo que estejas na rua, nós estamos constantemente a educar. Sim. Mas educar é fácil? É duro, é muito duro. É duro porque requer persistência, não colhes o que semeias, nem sempre colhes o que semeias, tens que ter fé, não é? No fundo aí tens que fazer as coisas sem estar a pensar no usufruto, não é? Se lanças as sementes, regas, vais para outro território, não sabes se elas vão moderar, se não, portanto não podemos estar nisto à espera de louros. E às vezes é complicado, nós somos humanos e faz-nos bem o reconhecimento e faz-nos bem, gostamos também de nos sentir acarinhados, mas as mais das vezes isso não acontecerá e então é preciso, quando me falam de fé, acho que esta é uma boa definição de fé, nós entregarmos este tipo de causa muito humana que é a educação e prescindirmos de louros e sejam quais forem as contrapartidas, embora somos humanos e precisamos de vez em quando de uma palavra e de um retorno. Tu viste o Comezão, este Teatro de Sombras, foi dos momentos em que mais as pessoas, neste caso os pais, se chegaram à frente para dizer que tinham gostado muito bem de anos. Eu fiquei encantado, aliás, eu adorei. Eu vou ser honesto, eu fui. Como vou a qualquer espetáculo naquela tipo, não é porque seja grande, como é que vou dizer, que tenha assistido, já assisti a muitos espetáculos de diversas intensidades e roupagens, mas às vezes tu vais a um espetáculo naquela, poderá ser mais um e não ser o espetáculo. Epá, fiquei extremamente encantado, gostei dos bastidores, gostei da dinâmica, achei que estava tudo no lugar certo, achei que as vozes eram fantásticas, a dupla foi encantadora, tu e a Sílvia, e toda a dinâmica com o público. Epá, de repente tu pensas assim, nós temos sempre um bocadinho esta mentalidade que parece que o que se faz dentro não é tão bom como o que se faz fora. E na verdade achei que este sentido dá para ir, não dá? Dá. É porque estamos aqui a falar e fiquei na cama, mas estou a ver que dá. Sim, ok, sim, de repente e de repente tu dizes, pá, isto foi mesmo incrível. Aliás, acho que foi um marco, eu adorei o Comezão e outras inexistências, pá, foi fantástico, foi muito bom. Diz uma coisa, há um antes e um depois do teatro, ou especificamente dos Robertos, na tua vida. Eu conheci-te lá atrás, num primeiro tempo, e eu acho que tu deste assim um salto, ainda bem, não é? Porque as árvores crescem e as estações mudam as pessoas e mudam também a natureza, e o objetivo é mudar, é crescer. E tu realmente cresceste como pessoa e como entertainer também, de todas as tuas artes. Sim. E há um antes e um depois. E quem é o Ricardo Ávila? Ok, se há um antes e um depois. Sim, sem dúvida. Portanto, eu entro no teatro tarde, não é? Tarde. Não é tarde, mas entro bem para aquilo que seria expectável. Estou a pensar no Helder Xavier, que foi a pessoa que me foi cativando para estas coisas. Sim. Ele começou muito cedo no Alpendre e sei que colaborou contigo. Aliás, devo dizer, já agora, que estando nessa circunstância, eu fui colecionando algumas peças e fui-me questionando, será que eu era capaz de fazer isso? Será que eu era capaz de estar ali? Sentia aquela tensão, estão ali. E eles, aquilo é arriscado, e eles se esquecem de... E vi os portas em que participaste. Ou se levas um estalo na cara, como ele veio do Belarmino Ramos. Ele veio um estalo do Belarmino, tem mão enorme. Que não é para ser estalo, mas depois... Não devia ter apanhado, ele tem uma mão enorme, apanhou aqui esta parte do ouvido e eu fiquei atordoado. Por momentos eu esqueci-me do texto, eu não sabia onde é que estava e foi uma cena assim, eu aguentei, eu estava a fazer, foi no Arranca-me a Vida e eu passei-me e perdi tudo, perdi o texto, perdi tudo, porque aqui
foi tão forte e fiquei atordoado. Fiquei ali um bocadinho, ele viu que eu não estava ok, então veio um bocadinho perto de mim, deu assim, está tudo ok, não sei o quê, disse, não sei. Depois voltei. Epá, mas houve um momento que eu perdi completamente os sentidos. Que mãozão tem aquele homem. Ui, pois, eu tenho mas um um excelente ator. Desculpa ter-te interrompido. Pois não, eu estava aqui a refletir nessa pergunta muito interessante do antes e depois. Se eu consigo Isto é estar o antes, naquele não é? lugar. Isto é o antes, okay. E começo a ver assim coisas, mas longe de mim pensar, tinha essa curiosidade na verdade, mas não tinha esse desejo ainda, acho que não se podia chamar desejo ainda, mas depois lá fui conhecendo o Helder melhor, fomos tornando amigos e sempre gostei muito da minha oficina, no meu ateliê e de fazer coisas. Fiz uns bonequinhos de bola de desodorizante, os desodorizantes têm uma bola. Pois tem! Cortei aquilo a meio para fazer uma boca, tipo Pac-Man, e pus um pauzinho e a mãozita. E o Helder, que na altura trabalhava na Ecoteca, essa entidade de cariz ambiental, da educação ambiental, e ele gostou, faz uma história com isto e vamos às escolas fazer isto. E assim foi. É assim que começa, de uma forma mais séria. Fomos às escolas, gostei daquele feel de estar a contar histórias com aquele dispositivo, que era um fantocheiro de estilo clássico, com latas de Coca-Cola. E a partir daí fui colecionando workshops de marionetas. Fiz uma candidatura à drag, fui a Toronto, encontrei lá dois irmãos fantásticos, os Puppet Mongers, e fiz lá uma oficina de 2 semanas. E fui relacionado em um workshop aqui outro ali, na Galiza, onde fiz o Erasmus também, o primeiro Erasmus. Também estive lá com o Cucas Marionetas, que é um dos mais antigos lá da Galiza. E tudo workshops plásticos, não é? Quase nada de manipulação. E um dia mandei-se um mail para a UNIMA, que é a União Internacional da Marioneta, que tem representação em vários países, em Portugal também. Mandei um mail a perguntar se haveria uma formação mais estruturada e, curiosamente, a Universidade de Évora ia lançar um mestrado. E eu fui confrontado, vai haver um mestrado. Eu, não acredito. Um mestrado, ponderei bem, porque eu já tinha um filho e tive que pôr uma licença sem vencimento, etc. Mas lá me lancei, na aventura. E pronto, e depois a partir daí foi o choque com o que eu esperava que seria e aquilo que realmente foi. Né? Nós começámos por explorar a marioneta contemporânea, muito corpo, muito texto, e eu levava, era na minha trola e as minhas ferramentas, porque achava que íamos estar em oficina constante, que era quadrado, não é nada daquilo. Mas pronto, deu-me uma visão alargada daquilo que é a marioneta tradicional e contemporânea e pensava eu, ingenuamente na altura, que nunca exploraria a marioneta tradicional, que ia sempre estar naquela, identificava-me mais com o corpo e tal. Afinal, um dia lá pedi a um colega meu, traz-me uma palheta, que eu vou experimentar isso. Tive com a palheta 2 anos em casa parado, um dia fui para o espelho, mas como é que se tira som daqui? Como é que se faz? Como é que não se faz? Quando finalmente tiro som com aquilo, ri-me imenso, porque aquilo é um bocado diabólico, aquilo apodera-se de ti. Deu-me para rir, telefonei logo ao Gil, já fala com a palheta. Pronto, estou há 3 anos a tentar falar com a palheta, ainda não giro bem o ar. É engraçado, que a ideia que eu tenho de ti é... Oi? É perigoso, é diabólico. A palheta não vai destruir o quê? A palheta pode-se atacar doido, está tudo. Incrível. Aqui escondido. Garoto! É que tu, por exemplo, a ideia que eu tenho de ti é que tu és todo, como tu dizes, tu apareceste tarde, que nunca, acho que esta coisa de ser tarde, é o tempo que é. As coisas acontecem quando têm de acontecer, não é? Não há certo, não há errado, nem quando é que devia ter acontecido, aconteceu. Mas és muito introspectivo e tens assim uma forma, por exemplo, quando eu olho para ti no teatro, és todo muito contido no sentido de noção do corpo, do silêncio, do espaço. Consigo ver essa limpeza em ti, isso é interessante. Eu antes persigo isso. Sim, tu consegues pensar, consegues respirar, consegues entender e é interessante esta tua... Olha, isso me deu... contar histórias na biblioteca foi aquilo que deu início a esse modo de estar e sei que tu dominas isso também muito bem, assistes às tuas horas de conto, mas somos diferentes, eu faço um tempo diferente que o teu e tenho uma interação. Nós costumamos dizer sempre que a galinha da vizinha é mais gostosa de caminho ou é melhor de caminho, é um bocadinho assim. Ainda bem que temos essa capacidade de nos enamorarmos pelo outro.
Quer dizer que há sempre quem faz diferente, independentemente de ser melhor ou pior, mas que faz diferente. E a diferença acho que é uma porta enorme para tu também poderes te aprimorar. Sim, absolutamente. De acordo. Se não nos observarmos uns aos outros, pá. Completamente. Não sei, pá, não vamos inventar a roda, não. Já está inventada. Temos a fazer uma roda nossa, desenvolver o nosso próprio estilo. Sim. E é importante observar. Vou posicionar isto noutro sítio, está bem? Estamos de volta com um novo ângulo e a minha pergunta é: foi fácil chegar aqui? Aqui é São Bartolomeu? Já sabia que ias dizer isso. Eu ia dizer, fácil de chegar ao estúdio? Não, nem a São Bartolomeu. Se foi fácil chegar à pessoa que tu és hoje? Não, foi muito duro, pá, devo dizer-te. Foi muito duro porque é chato, é incómodo, tens que reconhecer as tuas falhas e depois recomeçar de novo constantemente, cais, levantas, fazer coisas que não apeteciam fazer, assumir erros que cometi, tudo coisas desagradáveis, mas que te libertam no fundo, pá, e depois o pagamento é muito bom, o salário é muito bom disso. Mas foi difícil, pá. Sobretudo sair numa altura em que já era pai, já tinha um filho, foi particularmente difícil e depois tinha que concluir, e para concluir, com chave de ouro, a tal viagem para Bratislava, para a Eslováquia. Pronto, já tinha um forno, tinha um cá fora, tinha um forno. E então tive que ir, e embora, pronto, eram 4 meses, houve um amigo que me disse, um grande amigo, que me dá uns conselhos fabulosos, ele disse, pá, que são 4 meses na vida de uma pessoa. E eu pensei, pá, realmente... É verdade, o que é que são 4 meses para uma eternidade de glória? Porque, uau! Não daria tanto, mas foi tudo, pá, até às vezes saídas de um fim de semana, pá, isto de sair de casa, entrar na carrinha, deixá-los lá e ir para o aeroporto, é sempre complicado, Não se pode ser artista a tempo inteiro, pelo menos de ofício, de alma sempre, mas de ofício aqui na ilha, não é? Não, creio. Tu és artista a tempo inteiro? Queria dizer com isso que tu viajas imenso, ou seja, é-te fácil sair da ilha e ires participar em acontecimentos, em festivais. Ultimamente, felizmente... Estive assim a dar uma vista de olhos mais profunda nas tuas redes sociais e consigo ver que fazes um trajeto interessante. Tens sempre a mala pronta, nunca desfazes a mala. Tenho as coisas mais ou menos prontas e a verdade é que tenho saído mais do que algum dia julgaria sair. Sim. Felizmente, à conta dos Robertos, também dos Cães do Mar, que têm tido algumas participações em festivais nacionais, com o espetáculo Pé e Balbina. Sim, que fui ver e era incrível, da Ana. Portanto, tenho saído muito mais do que pensava. Claro que são sempre saídas precárias porque pá, não consigo viver. Sim, mas é mais fora do que dentro. Sim, temos atuado mais fora do que dentro, que é contraditório, não é? Porque os Cães do Mar trabalham a partir da memória coletiva açoriana e seria expectável que os nossos objetos artísticos fossem marcáveis aqui, acima de tudo. Não é um facto. Espero que não te incomode e estou à procura de música, porque isto é Rádio Estrada e Rádio Estrada é realmente este conceito de andarmos à procura de música. E curiosamente, por andarmos à procura, li alguns nas tuas redes sociais que às vezes tu pegas na tua vum-vum e vais à procura de público. É verdade. Não é? Eles não estão em vias de extinção, mas estão uma espécie um bocadinho rara. Pois é, pá. Lembro-me sempre de um filme que vi durante a licenciatura, que era um professor no Afeganistão, andava com um quadro às costas à procura de alunos, vê lá, nas montanhas. Não arranjava alunos. Interessante. E assim estou eu agora, com a VUM, porque eu, pá, por muito que ensaies, depois tens é que fazer. E então, no contexto de ir a festivais, que tem um peso significativo, pá, agora vou ter a minha grande provação, que é o Festival Internacional de Marionetas do Porto, agora já em outubro, e não estou nada calmo. E então preciso apresentar, o público é que dá aquele feedback que tu precisas e nessa medida. Força. Estamos agora Estamos aqui. Bem acompanhados. Estamos a atravessar uma manadita de vacas. Tantos mumus. Eu falei de vuvu, vum-vum. E agora temos mumus. Também é interessante. Daqui a nada falamos só por monossílabo. Mas estava-te a dizer que já não sei. Vum, pois isso é muito interessante. Vou por aí,
mesmo um bocado às cegas e volta e meia. E outro dia passei ali perto do colégio, como é que se chama? No Porto Judeu, agora não digo. Não vou dizer nenhum nome à sorte, Sim, para não me também enganar, não me ocorre agora o nome, sim. E estavam lá na rua, por acaso estavam, já agora assinalo isto aqui, não tem meio de comunicação, que estavam a cantar com as crianças, a cantar e a dançar, que é uma coisa, pá, não inventei nada para a infância, já está tudo inventado, Sim. simplesmente façam. Ok. Pá, cantar, dançar com os miúdos, dizer adivinhas, contar histórias, é o melhor que se pode fazer com eles. E estavam, e eu achei, pá, fantástico, estão a criança no seu elemento. E tinha uma colega de curso, por acaso foi a minha madrinha das praxes, educadora Aurora, e disse, olha, estou à procura de público. E ela, a sério, estás à procura? Pronto, lá É já aqui. Também estive em São Mateus no colégio lá, no Gaivota, há pouco tempo, ia para a Vila do Conde. Pronto, preciso de ir colecionando públicos para ir ganhando calo, senão não chego lá. As paredes na Novipec, lá na sala de ensaios. O que é que se pretende comunicar? O que é que tu pretendes comunicar com a tua arte? Aliás, porque é que estás... Olha, acima de tudo, o belo. Para mim, estes bonecos de luva têm uma beleza especial, têm um encanto especial e o que eu procuro, acima de tudo, ao escultá-los para que eles... Porque eles têm uma linguagem própria, têm uma autonomia e tens que estar receptivo para que essas dramaturgias aconteçam, se te revelem. E então acho que isto faz sentido partilhar isto. Faz sentido que as crianças se confrontem, passem por esta experiência estética que não tem mais pretensões do que isso. Aliás, o Comezão também vai na mesma linha, não tem mais pretensões, não pretende ensinar nada, mas sim proporcionar uma experiência estética, sensorial. E isso é algo que se tem perdido, creio eu, um bocadinho. Pronto, então a minha forma de estar no teatro é essa. Preciso de partilhar essa beleza. Claro que isto requer um investimento grande. Eu trabalho o corpo diariamente para que tudo se desemboque nestes bonecos. Okay. Muita gente não tem essa noção. Acham que a marioneta é do pulso para cima. Sim, eu acho que Mas não, para que os bonecos sejam autónomos e se movam de uma forma verosímil e ativa, passa a redundância, o teu corpo tem que estar disponível. E a mímica é uma grande ferramenta, porque senão torna-se uma coisa demasiado estática e desinteressante. Então é difícil chegar lá. Sim. Mas devagarinho. Assim, a ideia que eu tenho é que tu és um observador e quiçá um recoletor também, porque são pormenores que tu tens mesmo que trabalhar ao pormenor, tens que fazer crescer, tens que dar aquela verdade ao momento, não é? E isso também se absorve do real e transpões, sim. mas tens mesmo que ter esta contenção do teu corpo, do teu gesto. Absolutamente, o teu corpo é a tua grande ferramenta no teatro, não é? Então percebi que a mímica, a respiração, os alongamentos, tudo isso são formas de conhecer o teu corpo. E se dominares o teu corpo, mais depressa dominarás outro, porque a marioneta é outro corpo. Então obrigo-me, entre aspas, a ter essa disciplina. Às vezes falho, obviamente, vem dias mais de maior cansaço, mas tenho esta rotina diária de toda uma rotina, todo um repertório de movimentos para manter o corpo ativo. Senão a forma de auscultar a marioneta no fundo é essa, porque ela tem uma linguagem muito própria e penso que este é um caminho para chegar lá, essas dramaturgias. Posso convidar-te a sairmos do estúdio, a sentar ali naquela escadaria que acho que tem um tom engraçado, sim. e aqueles degraus vão assim, e vamos entrar dentro da tua mala Tá bem. mágica. Vamos a isto. Pronto, acabei de descobrir que o Ricardo tem um brinco excelente, choca, espetacular. Sim. Acho que sim. Então acho que isto é assim uma zona interessante aqui para abrirmos a tua pequena grande mala. Mas estavas-me a dizer que preferes ali? Não. Estava só a dizer, É onde tu gosto muito preferires. deste espaço, pá. Gostas? Esta fonte é Mas eu nem sequer sabia que tu gostavas, por isso Esta foi casa- intuitivo vir aqui. Está a sério? Eu Foi adoro intuitivo, isto. não sabia. Esta casa já apresentei comédias de carnaval aqui.
E esta salinha é especial, pá. Esta salinha é uma arquitetura muito simples. Acho que só estive aqui uma vez. Muito Mas... fixe. Sim. Viste-me aqui uma vez? Não, estive aqui uma vez só. Há muitos anos. Muito fixe. Então preferes aqui? Sim. Ok. Queres ver então Sim. o que é que está aqui, não é? Pronto. Trouxe aqui alguns bonecos. Ok. Ora, começo já com estes piratas. Falta-lhes aqui as bandanas e pouco mais. Também vão ter uns piercings como eu. E foram feitos pelo Marcos Evangelho, de quem te falava há pouco. Ok. Desculpa em madeira. Maravilhosamente, como se pode aqui ver. E eu no Teatro Dom Roberto tenho a preocupação com os textos do repertório, pá, mas senti necessidade de contar outras histórias. Pá, e um par de piratas para um açoriano acho que faz todo o sentido. Fiz 2 cabeças da minha no torno, mas depois conheci o Marcos e por que não pedir ao Marcos para me fazer aqui umas cabeças. Começou por me fazer umas miniaturas de Robertos e depois pedi, olha, vais-me fazer os piratas? E fez-me aqui os piratas. Temos obviamente 2 arquétipos, um servo tonto e um capitão. Cá está ele. E um capitão tonto também, mas que acha que não, que acha que é muito especial. Cá estão eles. Não! Tu é! Tu vais fazer como eu ou não vais fazer como eu? Depois, o que é que o capitão mandou? Tu és uma besta! Eu sou uma besta! Tu és burro! Eu sou burro! Tu és preguiçoso! Eu sou preguiçoso! Bebes para a garrafa de rum! Sim, senhora, é para já! Perdete, bate! Sim, senhora! É para hora! É para ver! Pronto, lá está, como dizia há pouquinho, como é que se acha esta dramaturgia? Pá, vai-se brincando, Claro. vai-se percebendo. Para já conheces os arquétipos, sabes que este é o capitão, pode dizer, pode fazer determinado número de coisas e este outras, não é? São 2 personagens muito antagónicos. E depois a brincadeira revela a dramaturgia. Depois tem aqui outros. Este diabo que aqui está também foi feito pelo Marcos Evangelho. Gosto especialmente deste diabo porque ele tem um olhar doce, não é? Que é que o diabo não vai enganar ninguém com a cara de mau. Claro que sim, claro que sim. Então achei genial. Ui, pá. que tantos Achei diabinhos que genial. nós temos por aí. Ora bem. E tens aqui depois o protagonista, o Dom Roberto, o herói popular, não é? O início de tudo, o primo da Pulcinella, porque estes bonecos derivam de uma família alargada de bonecos europeus, todos com origem no Pulcinella italiano. Bem, isto é incrível, que não é? Que ascende à comédia dell'arte, isto é qualquer coisa de especial. É um mundo. Tens a morte, não é? A história do barbeiro, talvez a mais conhecida. Tem essas entidades etéreas como são a morte e o diabo que o Roberto mata. Também mata outras autoridades mundanas, como sejam o barbeiro que o quer explorar e o polícia. E depois tens o toureiro, também uma história do repertório, e os focados, só tem aqui um. Também é uma história do repertório tradicional, do Teatro Marionetas, estes 2, aqui o focado e o toureiro. Falta o touro, era muito grande para trazer na malinha. Gosto imenso de contar esta história, por causa da tourada. Outro dia um colega meu disse-me uma coisa que me perturbou. É que em algumas cidades europeias começam a rejeitar a tourada. É? Sim, porque tanto quanto percebo, acho que as pessoas fazem uma certa confusão, começam a alegar que é violento, que os bonecos são violentos. Quer dizer, no meio de tanta violência, não é? Televisiva e em horário nobre, e a maldicência legitimada pelos reality shows, é? E no meio disto tudo, os coitadinhos dos bonecos de pau e pano é que são violentos. Pronto, estamos nesta fase, a humanidade está nesta fase de emburrecimento global. Sim, até temos aquela história, a célebre história da cantiga atirei o pão ao gato, não é? E sim, entre Teve outras que... coisas. Ui, quer dizer, sim, pronto, é verdade. Acho que não é por aí. Pá, a ausência paternal é mais nociva que qualquer uma destas histórias destes bonecos. Agridem-se, sim, mas com um propósito. Esta violência é como a violência dos contos da tradição popular. É uma violência sã. Sim. É a criança a testar-se. Sim, e de onde vêm os contos era mesmo muito macabro também. Absolutamente. Porquê? Não é? Porque se estava a precaver aquela criança. Sim, era um ensinamento. Exatamente, subtil. Os velhos contadores de histórias não faziam as coisas aos calhas, ainda estavam só a entreter o serão. Sabiam, administravam os contos
E esta tradição também é um bocado assim, também é o povo a espiar demónios e também a cautela, de certa forma, a criança nos conflitos que ela terá de viver. Tem aqui, nesta sacola, alguns adereços também dispensáveis. A colher da Rita, que é uma colher... Acho que isto é sério, cara. Isto tem que ter cuidado, se acerta numa mão, vai doer. Olha, Tem espadas dos piratas feitas pela Inês, ainda não falei da Inês. A Inês está no Magma, trabalha no ateliê Magma e fez-me estas espadas fabulosas com formas de queijada. Mas ficaram assim. E é uma forma de fazer a tradição, de manter a tradição como é e como já não é. Não é? De mantê-la viva. Então isto, o resultado é muito sonoro e muito visual também. Elas combatem. Esta história dos piratas não está pronta ainda, mas já de estar um dia e tem muita escaramuça necessariamente. E até tive que conversar com eles, porque eles queriam era dizer coisas indecentes e disse, não, calma, eu vou fazer isto para crianças, como é que você... faço só para adultos. Diziam, não, eu quero fazer para todos, vocês acautelem-se. Então estamos à procura de eufemismos para isto não ser demasiado violento, demasiado entregável. Gostas da mala? Gosto muito da mala. Feira da Ladra. Gosto muito. Quando vou à Feira da Ladra, digo sempre da que Feira da não Ladra, é mais. porque aquele cão já estava ali a ladrar há horas, então era por isso. Talvez. Felizmente calou-se. Sempre vou à Feira da Ladra, aparecem malas destas e eu raramente lhes resisto. Estou sempre a dizer, não é a última. É incrível. Já tens então umas quantas? Já Então tenho és 5 também ou um 6. colecionador. Sim. E... Ricardo, como temos aqui mala, das tuas viagens, que não são poucas, o que é que trazes na bagagem? Pois, olha, trago o sorriso das crianças. Ainda agora em Montemoro Novo, a minha mais recente deslocação, juntaram-se à volta da guarita 6 miúdos que estavam lá a vender. Era uma feira de gado, com múltiplos artigos. E pronto, aquele encanto, quem é este ser, quem é este alienígena que caiu agora aqui, no fim, a fazerem perguntas e tal, muito respeitador. Isso é das coisas que mais Fascina-te mais o público infantil, a mistura dos dois públicos, ou o público adulto? O público infantil. Pois é, a forma como eles vibram com a coisa. Olá, tudo bem? Como é que vais? Estou? Andas perdido? Não, estamos aqui a fazer uma entrevista, mas é tão informal que dá para fazer uma à parte e... Ainda bem. Um abraço. Saúde. As crianças vivem os espetáculos de uma forma tão solta, tão despretensiosa e às vezes encontramos-los na rua posteriormente e eles têm aquela necessidade de ir ter contigo e dizer o senhor é a pessoa tal, com aqueles olhos grandes. Tu és real, não é? É. E eu ultimamente, em algum tempo, acho que padecia de uma certa autocensura, quer dizer, achava que, mas o que eu faço realmente vale a pena? Lá me purguei desses preconceitos e agora penso que, claro que vale a pena. Quer dizer, se eu não acreditar nisto, quem acreditará? A questão é que isto é tudo Mas és invisível. muito autocrítico. Sim, claro. Isto é tudo invisível e parece que não existe, mas existe. O teatro de sombras de outras inexistências era um bocadinho a afirmação disso. Os bens imateriais existem e nós temos que prezá-los. No mundo materialista acho que é um arroz fazer. É preciso acreditar nisso. E a infância padece muito com a falta de fé nesse património que são as coisas que não se veem. Uma canção, uma peça de teatro, uma história que se contou, uma roda que se fez. Tudo isso fica na criança. E nessa medida parece mais o público infantil, embora também gosto quando os adultos vêm dizer gostei muito. Sim. Ou quando vêm dizer não gostei e porquê, isso também é muito bom. Sim, também é construtivo, ninguém não é? cresce. Sim. Olha, e o trabalho na biblioteca, é inevitável reportar-me a este espaço, uma vez que é um espaço de rodagem, né? Passam por ali imensas pessoas e um público bastante considerável infantil. Como é que tem sido essa experiência e achas que... É aquelas questões que é... dentro desta pergunta também, colocar-te qual é a faceta que tu gostas mais.
porque agora és contador de histórias, mas também és manipulador, não é? E também fazes teatro, também tocas, também cantas, que também é uma vantagem, acho que uma característica plena. Sim, por todos esses recursos, já agora permite-me esta parte e já vou responder à tua questão. Esses recursos são os recursos do educador da infância, do auxiliar de educação, do professor. Portanto, quando alguém no meio educativo me diz eu não gosto de cantar, pá, isto é um bocado como o talhante dizer eu gosto muito de mexer em facas. Ou não gosto de carne. Exato, ou não gosto de carne. Esses são os recursos do educador, no sentido lato. Sim, sim. Em relação à biblioteca, pois aquilo que eu gosto mais é de ser mediador, ou ator, ou fazedor, não é? Gosto de estar no ativo. Eu estou há 3 anos... E promotor também? Sim, mas eu gosto de estar aí no terreno. Bem, até temos o sino. São o quê? Isto é bonito, não é? Já agora, Capta. aqui a sineira das 5. Mas aqui está a apontar que horas são aquelas? 6h20, E toca às 6h20. é estranho, não é? Deve ser Pá, 6h15, o ponteiro está meio descaído. Ou seja, quarta ou 6h30. 6h20. Talvez se viu o sacristão. Agora é tudo automático. Está ao pé. Agora é tudo automático. Portanto, como eu fui desafiado a assumir funções de coordenação, o que para mim foi um desafio novo e estou a gostar mas sai um bocadinho daquilo que acho que é a minha vocação, que é operacional de terreno, estar com as crianças, é contar histórias, mas também tem sido proveitoso pôr outras pessoas a fazer e obter a confiança delas e constatar que elas fazem um caminho e que um caminho que dá frutos sempre a longo prazo. Estas coisas são sempre a longo prazo. Também tem sido bom, mas aquilo, quando sinto-me no meu elemento quando estou diante das crianças ou diante dos jovens a comunicar, seja com que recurso for. Bem, vamos começar a filmar aqui por baixo, já que tu dizes que tudo começa por baixo. E vamos invadir-te um bocadinho. Olá, tudo bem? És tu? Sou eu. Eu estou. Independente do teatro, sou o Roberto. Se te deixa perceber, pensa assim. É para tu perceber nada, pá. Mas se eu percebesse, o que é que eu percebia? Pois. Agora já percebes, não é? Está bom. Este objetecito, que tem uma fita de nastro a meio, 2 chapinhas, neste caso de prata, que potenciam o som, e a fita vibra e produz este som e amplifica a voz do marionetista. Mas acima de tudo, isto era usado em sítios tipo a Praça do Gado, não é? Para se fazerem ouvir. Mas isto, acho que a função principal disto é mesmo a de... Há uma certa metamorfose, um precipício. Tu pões isto na boca e é um precipício para o personagem. Que é um personagem etéreo, que não é nenhum personagem particular, mas isto é tão caricato, tu sais logo de ti, entre aspas. Não sais logo, mas há esse mergulho. Pronto, então, mas é difícil, pá. Rapaz, é muito difícil, pá. Porque o este tem que respirar. Às vezes o teu corpo quer deitar este fora. Então tens que ter calma, fazer yoga. E respirar, porque senão, olha, fora. Ricardo, vamos voltar ao estúdio, está bem? Isto é estúdio dentro e estúdio fora. Acho que é fantástico este conceito de podermos interagir com o meio ambiente. Rádio Estrada. Rádio Estrada, 2 pneus à frente, 2 pneus atrás, ponto da embreagem. Informal. E depois com convidados igualmente especiais, mas guarda lá o pau, porque isso já não é assim um convidado especial. Esta peça também é muito importante, não falei dela, mas o pau dos Robertos é o adereço talvez mais importante, porque eles agridem-se uns aos outros. Mas normalmente os injustiçados vencem. É isso. Epá, onde vencer em algum lado, pelo menos, não é? Sim, isso é fixe. Seja na imaginação, não é? Ok. A caixa.
A sensação de fechar a mala ou de correr o pano ou de encerrar um espetáculo É um alívio. é um alívio. Porque estas coisas, e tu saberás, como também és ator e tens todo um percurso, são agridoces. São agridoces, pá. Um gajo, então a véspera o dia, a espera, e um gajo às vezes pergunta, muitas vezes, pá, mas será que, para que eu ando a fazer isto? Já fui à casa de banho 10 vezes. E para quê? E esta agonia, e não como bem. Para já não como antes do espetáculo, não é? Como frutas. Mas depois tudo se paga quando acabas, serenas. E tens algum ritual? Tenho. Tens um ritual antes de entrar em cena? Com os Robertos é mais difícil, mas aprendi em Évora, quando percebi que ia entrar em cena pela primeira vez num contexto académico, mas já mais formal, estive deitado assim muito tempo a olhar para o teto, para a teia, e isso relaxou-me antes da apresentação. E fez-se um silêncio, éramos para aí 30 pessoas, um workshop de verão, que se fez lá com a Companhia Philippe Gentil, com atores da Companhia Philippe Gentil, que é uma companhia francesa fabulosa, que cruza a dança contemporânea com ilusionismo, com marionetas. Tivemos a sorte de ter essa ginja no bolo da nossa formação e finalmente, após um mês e meio de treino, íamos apresentar e eu encontrei-me sozinho nessa circunstância. A malta foi toda a comer qualquer coisa e fez-se um silêncio profundo lá na Escola de Artes, na Universidade de Évora, e a partir daí passei a fazer isso sempre onde posso, não é? Sobretudo com os Cães do Mar, quando são apresentações em palco convencional. E a verdade é que ali respiro e faço alguns exercícios e fico mais sereno antes de entrar em cena. Tem esse ritual. Interessante, é um ritual distinto. Nunca tinha escutado ninguém com esse ritual. Ok, até já então. Tá bom. Bem, podíamos ter apanhado a música que era mais bonita do que a viragem do anúncio, mas está tudo bem, futebol. Estás a gostar, Ricardo? Estou. É sim uma viagem diferente, contigo. Não é? Aliás, não é a primeira vez que falamos e é sempre agradável conversar contigo. Olha, vou tirar agora aqui do banco de trás. Olha, a música até é apropriada. Mesmo só para ver. Isto foi um trabalho. Será que vem aí? Olha, eu lembro-me desse boneco. Tu lembras? Só trouxe, exatamente, cá está ela. Só trouxe, porque tu fizeste nascer esta personagem, que não é usada, mas que foi bonito ser feita. Isto foi feito em 24 de outubro de 2009. Ora, passaram 13 anos. Eu não me tinha ocorrido ainda que tínhamos isso. Como formador, estive numa formação em que tu... foi a luva, não é? Foi a marioneta de luva, foi a dos fios. Exatamente, muito rudimentares, sim, mas todas válidas. E foi essa, também. Que os olhinhos são de... Tu levaste bolotas para lá e nós acrescentámos isso e... este velhota está espetacular, pá. Não me lembrava disto, pá. Isto é verdade, eu fui no decurso daquela formação em Toronto que eu fiz, depois repliquei cá. Era uma das contrapartidas da minha candidatura aos apoios da DRC. Já arrumaste a tua palheta, não foi? Não, está aqui. Tá. Então eu queria só convidar-te a dares uma voz a essa personagem, a desafiar-te a dar-lhe algum movimento assim só. Eu estou muito sacado! Sabes porquê? Porque agora qualquer um pode ser professor! Esta cena é certo! Que raiva! Tu achas que está bem? Não está bem nada! Coisas bem calma! E vocês? Acham que isto é com jeito? É tanta gente! Opa! Eu vou-me acabar! Eu não tomei meus cumprimentos, pá! Por acaso não te esperei uma aspirina? Já aspirei tudo. Está a gravar? Está a gravar. Estás a sério? Então depois cortas esta parte, pá! Eu sou desses disparates! Depois de perder o emprego! Agora estava a bater! Pronto, então é. Interessante. Tentei. Sim, é interessante porque de repente. Com a palheta é. Isto sem palheta como é que seria?
é uma máscara linda, pá, super grotesca. Mas eu acho que isto não vai dar certo. Porquê? Porque tu estás a andar do lado errado da estrada. Quer dizer, num do país já se foste andar do lado esquerdo. Mas tu aqui estás a andar do lado direito, pá, se vais ficar uma confusão à cabeça, pá. Ricardo, tu também és entrevistador, tu também tens a personagem do Zack. É verdade, o Zack tem sido uma experiência. O que é que ele tem fantástica. acrescentado? É pá, pois olha, nunca tinha manipulado um boneco assim, com este propósito televisivo, não é? Ele entrevista pessoas, fazemos aquela edição e é um incentivo às crianças a experimentarem as novidades lá da biblioteca, a lerem, acatam esse desafio, levam para casa um livro, leem e depois vão conversar com o Zack. É isso, tem sido bastante interessante, porque é inédito na minha caminhada. Agora ficaste. Parece que estou comovido, não é? Não, deve ser as prumas aí. Mal a voz. E Não, as prumas também do boneco que eu, por exemplo, a máscara, põe máscara, tira máscara de Covid, claro. De repente aquela pruma que tem ali, às vezes, sim, às vezes é uma coisita parecia assim. que íamos fazer em lágrimas, mas não é o caso, felizmente. Mas foste convencente, foste convencente. Olha, o Zack, pá, é um personagem muito ternurento e sem necessidade daquele padrão clichêtico que às vezes se encontra no boneco de luva, que é muito certinho, muito direitinho. Não, ele é um bocado rough e isso agrada-me também nele. Estou a falar do aspecto exterior, ele é um bocado rough. E tive um colega meu que disse: pá, tens borbotos aqui, pá, tinhas feito com outro tecido e tal. Pronto, aquilo. Tu construíste aquele boneco? Não, foi a Sílvia. Foi Sílvia, ok. Construiu durante a pandemia como forma de chegarmos às crianças. Mas tu também constróis? Construo, mas menos. Ok. Sim, não posso me esquecer da cena das bolas de desodorizante, porque eu sempre usei bolas de desodorizante para ir jogar clandestinamente matraquilhos lá numa casa nos espalhafatos. E tu cortas para fazer uma... Epá, o olho do artista, qualquer coisa. Pois, e deu certo, pá, aquelas bocas funcionam muito bem. Aquilo cortava bem, não é duro? É duro, aquilo tem que se pôr num torno e cortar lá com uma serra de ferro, é perigoso até. Ok, tinhas Eu sempre tive uma propensão para reconhecer, todos nós temos essa faculdade, obviamente, não é? Reconhecemos caras e formas, mas sempre brinquei muito com isso. Nunca tinha passado por uma experiência de animar e foi o Helder Xavier, como eu já disse, que me desassossegou. Sim, o Helder é um bichinho carpinteiro também, não é? Que não para, está sempre em movimento e também domina tantas coisas. É verdade. E é contagiante a forma dele estar, por isso ele comunica muito bem, está no sítio certo, neste caso na educação ambiental, comunica muito bem, porque contagia as suas audiências com o seu carisma enquanto comunicador. Há uma frase do teu filhote, do Mateus, na altura tinha 8 anos, não sei quantos anos ele tem agora. Tem 9. Tem 9, pronto, foi ano passado. Em que ele diz que o dinheiro, sempre o dinheiro é que paga tudo. E ele sugere que pudéssemos pagar com abraços. Vai ser fantástico. E com desenhos. E estás metido num ambiente também muito imagético. Os teus filhotes são bastante carismáticos, cheios de energia e cheios de imaginação. Não, isso é o quê? A gente apanha tudo. O que é que se passa aqui? A estrada está bloqueada. Só metade. Só metade. Pronto, vamos passar. Damos o pisca e passamos. Era o que mais faltava. Pois o Mateus disse isso. E de vez em quando diz assim umas coisas, eu fico sem chão. Surpreende-me tremendamente. E essa foi uma delas. Eu achei aquilo lindíssimo. Tinha que... Por norma não coloco coisas deles, nem imagens deles no Facebook, até porque o Facebook serve sobretudo para divulgar o meu trabalho, mas volta e meia lá vai um pensamento ou outro. E ele disse aquilo e achei que devia partilhar. Achei aquilo tão bonito, tão verdadeiro. É verdade, sim. Em vez de o mundo seria muito mais interessante, não é? E volta e meia ele diz coisas assim inusitadas. Ainda hoje ele dizia, quando fui buscar à escola, que eu sinto um peso. É o primeiro dia de aulas, não é? Eu sinto um peso em cima de mim. Vocês adultos, eu acho que vocês exageram. Oh, vai, não é demais. Disse assim uns pensamentos. É demais. É demais. Ele volta e meia diz coisas incríveis. E o José também.
e as crianças em geral, se permitirmos, se as estimularmos, se formos pais presentes, elas desenvolvem um argumentário e uma capacidade de Mas é muito deles também, não é? Sim. Eles, há uma coisa que nos passa, a nós adultos nos passa um bocado ao lado, que são estas novas bandas desenhadas. Eles veem muito Cartoon Network. E há lá 3 ou 4 bonecos que são geniais, são mesmo geniais. Eu costumo dizer que há ali uma revolução em curso, naqueles criativos estão de uma forma muito atenta a pensar nos conflitos da criança de hoje e problematizam isso nos episódios. E eles depois ganham esse argumentário e vêm ter com a gente com aquilo. E volta e meia estou a perguntar, mas onde é que eu viste isso? Isso é tão interessante. E lá eles dizem, foi no Gumball, ou foi no Titio. Sim, todos os conceitos estão a ser trabalhados em várias vertentes. Sim, muito. Nós é que, pronto, como adultos, não nos vamos sentar a ver banda desenhada à partida. Mas devíamos. Há grandes ensinamentos ali a tirar. E é lá que eles se vão formar, muitas vezes moralmente, vão adquirir noções elementares de tolerância, de aceitação da diversidade. Tem havido uma preocupação nesse sentido, detecto-a em vários programas, e ainda bem, porque o mundo tem que andar para a frente e não para trás. Infelizmente tem andado muito para trás. Creio que, sobretudo, ou com um papel importante nesse desenlace das redes, que eu designo de antissociais, recuso-me a chamar redes sociais. Não pode ser, quer dizer, regredir numa altura destas, depois de tantas conquistas, regredir é triste. Somos pouco flexíveis, o ser humano, enquanto marioneta, porque nós também somos uma espécie de marioneta, também, não é? Somos articulados e também somos influenciados pelo argumento do outro. É difícil manter o teu argumento, porque ter personalidade ou caráter muitas vezes não é entendido da melhor forma, pelo conceito de manada, não é? Que parece que toda a gente tem que ir para o mesmo lado. Sim. Mas somos pouco flexíveis, penso eu. Se tivesses que manipular o ser humano, ias-te inquietar. Se tivesse que manipular o ser humano... Estamos aqui a colocar o ser humano todo num, mas penso que é difícil. Por exemplo, nós estamos tão aquém, ainda cuspimos para o chão, ainda deitamos beatas para o chão, estamos tão aquém de coisas tão elementares, adquiridas, não é? Há dias eu fazia um post em que dizia que como é que eu fumei em contexto de gabinetes. Isto é uma coisa tão recente, sim. Não é? Pois. Como é que fumei em contexto de gabinete? Pois, e se não fosse uma proibição... Continuaríamos nisto. Continuaríamos, porque... A penalizar os que não vivemos fumam. Muito no... Somos pouco flexíveis, tens toda a razão. Vivemos muito no... laissez-faire, laissez-passer. Deixa estar, não há autoridade. A autoridade também é muito pouco pedagógica, muito pouco assertiva. As pessoas sentem as costas largas e continuam a fazer coisas perfeitamente inaceitáveis, como essas que referiste, cuspir para o chão, deitar lixo para o chão, pôr o cãozinho a fazer cocó na relva do vizinho, também acontece muito. Sim, também acontece na via pública, entre outras coisas incríveis, não é? E depois não se penalizam estas pessoas. E é muito burocrático penalizá-las, é muito burocrático e normalmente vencem os queixosos, que é triste. Ricardo, nada disto é programado. Por exemplo, eu não sabia que tu gostavas daquele espaço onde eu parei. Agora também encaminhei-me aqui para esta ponta da ilha, ao lado da Pousada da Juventude. E antes de irmos, acho que aquela mesa até se calhar é simpático para fazermos ali o brinde e o encerramento do nosso programa. Mas gostava de perguntar-te, não como termo, porque na verdade ainda és um jovem, mas o que é que te falta fazer? Ou o que é que tens assim de projeto que te... Pois, ou de objetivo? Dizia-te há pouco que vou ao FIMP, não é? O Festival Internacional de Marionetas do Porto. E isso é um ponto alto da carreira, sem dúvida, porque é um festival grande. Passei por lá enquanto aluno da Universidade de Évora, apresentamos lá o tal trabalho da Companhia Filipe Janti e um outro do professor Igor Gander, que era com base num texto de Kafka, a Josefina a Contora ou o Povo dos Ratos. Mas isto é outra história, a responsabilidade é outra. Estou com um património que vem de muito longe e que teve à beira do desaparecimento nos anos 60 e que felizmente foi resgatado, e só há 13 pessoas a fazer. Uma pessoa põe isto tudo na balança e sente o peso dessa responsabilidade e quer muito estar à altura do desafio. Vou estar
a par com marionetistas de topo, não é? Do mundo inteiro, e isso deixa-me... Sinto-me muito pequenino em relação a isso, até porque não sou profissional, não é? Faço isto de uma forma quando consigo. E então falta isso. Depois disso, não sei. Já tem alguns convites para o ano. Isto dos Robertos tem sido uma surpresa. Não esperava ter tanta... Que o desenlace fosse assim tão vertiginoso, mas tem sido, e claro que fico satisfeito. Não tenho assim muitas mais metas estabelecidas, não sei bem o que é que falta fazer. Tenho isto e tento estar tranquilo. Sim. Do que vier. Porque não vejo que a minha vida se vá encaminhar para vou viver disto. Ok. Não, eu trabalho na biblioteca e isto é um extra que faço, e para já estou bem assim. Achas que a idade traz esta tranquilidade de não andarmos constantemente à procura e com aquela ânsia de fazer, e de estás em paz contigo? Achas que revelaste quem tu és? Sim, te traz isso, mas também traz outras coisas. Também traz inquietações, também traz preguiça. Ultimamente tenho-me encontrado um bocado preguiçoso. Não sei como é que se explica isto. Há algum tempo está sempre pronto. Agora já fico mais preguiçoso e preguiçoso é aprender que eu há dias pensava nisso também, assim, agora não estou com pachorra para fazer isto, eu antes gostava de fazer, mas penso que tudo se faz independentemente de não fores tu, outros virão e farão, ou seja, penso que é tomar consciência, pelo menos falo por mim, tomar consciência que o tempo deve ser aproveitado e que tu nunca o vais aproveitar na totalidade, nunca vais conseguir fazer Sim. tudo, ou seja, relaxa e viva a vida, os momentos, porque isto é tudo muito passageiro. Momentos, absolutamente. E é um bocadinho, eu Aliás, sinto isso. Eu vou-te confidenciar aqui uma coisa, olha, fica para a posteridade. Um dia não estamos aqui e acho que devemos dizer aquilo que nos vai na alma. A ideia de morte persegue-me constantemente. A finitude, Okay. a certeza da finitude dos meus e a minha. Constantemente vivo um conflito eterno com essa entidade. Se calhar por isso é que o Roberto vai lá com o seu pau e engana a morte e a mata, para um bocadinho forjar essa fantasia. Mas tenho realmente dificuldade em lidar com isso, e portanto a idade traz também essas questões, essas inquietações, e não é fácil resolvê-las. Eu também não lido muito bem com a morte. Yeah. Infelizmente. A malta diz, mas teres noção que és finito, que tens prazo de validade, dá mais valor à vida. Dá. Pode dar, Ricardo, mas ao mesmo tempo também é redutor, porque tu Pois sabes... estás sempre a pensar nisso, não é nada bom, não é? Sim, mas mesmo que não penses... Senão não vives o momento. Sim, mas Lá mesmo está, que o tu não momento é penses, tudo. quer dizer... eu ainda tenho esta faceta, eu trabalho com pessoas idosas e com crianças e com pessoas idosas. Eu vejo florir e vejo murchar, estás a ver? E isto do murchar, do corpo encolher, do corpo tornar-se quase insignificante, quase humus, de repente tu dizes, um dia destes eu estou ali, porque isto é tudo tão rápido, não é? Pois é. Eu levei muito tempo a perceber que era importante viver um momento, o que existe é um momento, e nós adultos temos uma tendência constante, persegue-nos constante esta falácia de hipotecarmos o momento. Hipotecamos o momento com muita facilidade e depois queixamos, mas estão tão grandes os meus filhos, e eles quando eram pequeninos não aproveitou bem, o tempo correu. Se não pararmos, e a humanidade atravessa um período de trevas, quer dizer, é fácil deixarmos levar por estes dispositivos que nos retiram do momento, e é muito difícil ter uma disciplina que nos salvaguarde a existência, porque senão mais tarde vamos pagar uma fatura muito elevada de termos estado demasiadas horas, pensamos que não, mas são demasiadas horas, depois acusamos os adolescentes que andam presos à tela, e nós também andamos. Mas felizmente, ultimamente tenho feito essa reflexão e procuro estar no momento. Nós somos treinados, no fundo, para isso. Não é? Eu observo isso nos miúdos, na malta que não aceita o erro. Para eles, errar é a coisa pior do mundo. Não, são ensinados a ter medo do erro também. Porque também é o mundo da competitividade, muito, não é? Uma competição cega, como se não houvesse mais nada, e eu, para crescer, tenho que ser melhor do que o outro. E usamos palavras e conceitos e incutimos isso que também não é assim tão real, que é, por exemplo, amor para sempre. Estás a ver? Aqueles conceitos de eterno, mas nada é eterno. E depois, às vezes, vejo-me a questionar,
tu vives um amor, por exemplo, tu tens uma relação de 20 anos, ou de 50, ou de 75, quando chega a essas bodas, e de repente nunca é suficiente. E de repente e também poderás ter um amor de um segundo, um beijo apaixonado. O que é que pesa mais? Estás a ver? Qual é o peso disto? No fundo, não há medida. Nós incutimos estes conceitos, essas coisas, mas tudo é passageiro, seja de 100 anos, seja de um segundo. E por isso é que eu cada vez estou mais capacitado que fica em paz, desamarra-te disso, não tens que provar nada a ninguém. E tens apenas que estar em paz contigo. Tu és um passageiro, estás sempre. Tu podes não ter a mala pronta, mas sabes que estás em viagem para outro lugar, ou não, ou para outros lugares, ou não. Pois. Passemos ao lado de fora. Vamos a isso. O Ricardo já está do lado de fora e nós vamos então até lá. Parece-me interessante este contexto aqui, não é? Esta paisagem para fecharmos. Percebes de lado? Estamos em que lado? Isto é norte, isto é sul, isto é... Nesse métier sou um bocado nabo. Mas pronto, norte é para ali, não é? Então isto será sul aqui. Ah, ok. É a partida. Lá. Bem, já estou a ser trucidado, imagino, pelos geógrafos. Lá está, mas isso também não tem importância nenhuma, não é? O que interessa é que estamos aqui... Pois, alguma terá para... É uma lacuna que eu tenho que resolver. Epá, mas nós temos que saber tudo. Não, Pois. exatamente. Ok. Então, é ir aprendendo e acusando as sim, nossas falhas, para que é muito libertador. Muito libertador. Olha o saco da Decathlon. Este foi o saco que foi roubado em São Miguel. Fomos assaltados em São Miguel com este saco. Tu roubaste. Não. O que aconteceu foi que fomos assaltados. Mas olha, esta está intacta, Ricardo. Esta lascou-se. É a vida. Ora, eu trouxe com carinhas, usei isto com mais uma entrevistada e hoje trouxe contigo também porque penso que tem tudo a ver. Então, a chávena ficou com o nicozinho. A minha chávena ficou com o nicozinho. Mas olha, nada é perfeito na vida, ou é? Nada, nem devemos ter essa pretensão. Perfeição... Um amigo meu, também Roberteiro, disse-me outro dia uma coisa simples que eu gostei. A perfeição mete-me nojo. Ui. Ricardo, antes de terminarmos esta entrevista com convidados igualmente especiais, sim, aproxega-te. Sim, uma mensagenzinha final. Para quem? Tu achas? Para o teu público. Para o meu público? Claro que sim. Para o meu público. Pá, dê-me uma hipótese aos Robertos, que são uma linguagem tão nossa, portuguesa. Há um açoriano a fazer. Acho que isso é bom para nós, também pode contribuir para a construção da nossa identidade. Vou muitas vezes à Praça do Gado, que é um sítio caótico. Se me virem lá, pá, falem comigo, digam alguma coisa, boa ou má, tudo é bem-vindo. E já agora, como o mundo agora está todo nas redes sociais, se puderem ir lá, deixar o vosso comentário, o vosso like ou o vosso dislike. Aquilo que entenderem. O dislike. Não há um botão de dislike. Acho que há, mas gosto disso. O dislike. Ok. Tchim tchim, à vida. À vida. Gostei bastante de estar aqui contigo. Eu anunciei-te no início que eras mais barbudo que cabeludo. Pá, espero que não tenhas assim... Não tem qualquer problema com isso. Eu também. Olha, até uma próxima com convidados igualmente especiais. Tchim tchim. Saúde. Saúde para todos. Bebemos primeiro. Erva Luísa, não é? Local Luísa! Parecia-me. Então o quê? Erva Luísa, tu és demais. Nunca ouvi erva. Há um chá de erva Luísa. Erva Luísa. Erva Luísa. Ok, ou erva fita. Isso, Príncipe. É muito. Príncipe. Mas também há Luísa. É super parecido. Epá, vou pesquisar. Erva Luísa. Vou demais.